A Purunã é a primeira raça de bovino para corte desenvolvida no Paraná, mas está atraindo interesse de pecuaristas em todo o Brasil. Inclusive aqui no Piauí, em Baixa Grande do Ribeiro, a gente encontrou um produtor, o Jorge Laginski, que está investindo na raça. Pois bem, o exemplo dele já está arrastando outras pessoas, como o Roberto Manfessoni, que no Maranhão começou a criar também Purunã através da influência do Jorge. Vamos acompanhar o depoimento deles dois. A gente está com 600 cabeças, em torno às matrizes, a base Nelore, né? Mas a gente já trouxe Canchim, já trouxe Purunã, e as duas raças que a gente cria, principalmente o Purunã aqui, tem dado um desempenho muito grande. Adaptação, fertilidade, produção. Então é uma raça que entrou, as duas entraram e se adaptaram perfeitamente à região. Então a gente vai apostar, já está programando a vida de mais animais para cá, que casou o clima, a produtividade com o que os animais podem desempenhar. Então vocês gostaram desse resultado do Purunã aqui e a aceitação dele no mercado? Excelente, a gente está comercializando animais para o Brasil inteiro. Então, onde ele está entrando, ele está um animal, uma raça produzida no Paraná, desenvolvida no Paraná, que era para o mercado regional, né, estadual, paranaense, mas a gente começou a colocar fora, a gente tem em todas as regiões do Brasil e fora já. Então, no Piauí, aqui na região do Mato Piba, ela encaixou com uma luva, né? Então, tem dado o resultado muito satisfatório, os produtores todos muito contentes com o resultado, com a produção e pedindo mais, e a gente acredita que na região sul do Piauí, por exemplo, que nós vamos ter um acréscimo de 1 a 2 milhões de cabeças nos próximos anos. Purunã, eu estou, como se diz, faz 6 anos que eu comecei a criar ele. Inclusive eu tenho o touro número 002 da raça na fazenda, sabe? E deve estar pesando uns 940 quilos. Então é um gado mais europeu, um gado lento, ele é mais baixo, ele é um animal muito bom. Não é essa dúvida, entre os animais que existem por aí, eu prefiro o Nelore porque a minha paixão é o Nelore. Agora o Purunã é um excelente animal, para a nossa região é um excelente animal. Purunã é um bovino composto e significa no jargão técnico uma raça desenvolvida a partir de cruzamentos entre outras raças. Neste caso, são o charolês, o angus, o caracu e o canchim. No bate-papo de hoje, a gente conversou com um especialista na raça, o José Luiz Moleta. Ele, inclusive, participou aí desde a origem da raça. E ele conversou com a gente não apenas sobre como a raça foi desenvolvida, mas também sobre a adaptabilidade do animal, né, e sobre como ela se dá bem no cruzamento com outras raças. Acompanhe agora nessa entrevista. Então, gente, recebendo, né, com muito prazer aqui o José Luiz Moleta, que é pesquisador e zootecnista e é um dos responsáveis pela criação da raça Purunã lá no Paraná. Olá, muito obrigada por aceitar nosso convite e seja bem-vindo. Obrigado, a satisfação é nossa por poder participar de uma oportunidade de divulgar a formação e o trabalho do nosso Instituto aqui do Paraná aí para o pessoal do norte do Brasil, na região norte, aí de Nordeste, é isso. Olha só, como o senhor participou, né, da criação do Purunã, que a gente falou que é uma raça, né, puramente paranaense, aliás, a primeira raça de corte, daí eu queria que o senhor explicasse como é que surgiu a ideia, né, de criar uma raça com essa origem puramente do Paraná, enfim, por que essa necessidade? Bom, na verdade tudo começou porque no Paraná existia uma estação de fomento do Ministério da Agricultura, e essa estação, desde 1912, ela já trazia genética de fora do Brasil, como por exemplo o Angus, para ser utilizado como fomento para o melhoramento genético da pecuária do Estado. Em 1940, 45, o Ministério da Agricultura assumiu essa unidade, que era de um produtor de fora do Brasil, e aí em 1967 passou para a Embrapa. A Embrapa, ela tinha aquele trabalho que foi desenvolvido a raça Canchim, e ela trouxe para o Paraná. Então nessa fazenda onde tudo se iniciou, tinha o Aberdeen Angus, tinha o Caracu e tinha o Canchim. E aí, em 1980, a Embrapa
como foi fundado o Instituto de Zootecnia, o IAPAR, aqui no Instituto Agronômico do Paraná, a Embrapa optou por transferir essa estação de pesquisa para o IAPAR. Feito isso com o propósito ou com a incumbência de que o IAPAR desse continuidade nos programas de melhoramento genético em bovinocultura de corte para atender o estado do Paraná. E aí, em 1980, o Dr. Cubas e o Dr. Daniel Perotto iniciaram, então, um trabalho de estudos de cruzamentos com o charolês e o caracu, o angus e o canchim como bases desses cruzamentos, focando a produção de carne, aumento da produtividade da pecuária de corte, qualidade de carne, mas naquela época a intenção era realmente buscar alternativas de cruzamentos para que a pecuária do estado do Paraná pudesse obter essa genética e melhorar a sua produtividade. Esse trabalho foi até 1996, quando se encerrou então essa fase de avaliação, com resultados muito promissores, que mostravam que realmente os resultados obtidos nesses cruzamentos eram indicativos de que nós poderíamos melhorar a pecuária de corte do Paraná em produção e qualidade. Nessa época eu já estava no IAPAR, quando então eu entrei em 1989 e entrei no projeto, e aí juntamente com o Dr. Daniel Perotto, nós decidimos então dar continuidade ao projeto, porém com um novo foco, que seria usar os produtos destes cruzamentos para formar uma população de um animal, de um bovino composto. Nessa época, em 1995, entrou no Brasil o Cenepol, começou a se falar muito das raças o Montana, das raças compostas, né? E aí nós estávamos com um material genético com bastante dados, bastante resultados e que poderíamos dar continuidade no trabalho. Então a gente iniciou em 1996 com a intenção de realmente formar uma nova população, uma nova raça, né? Uma nova possibilidade de agregar todas essas características em um único produto. Então esse é assim, um pouco da história, tentando ser bem breve e sintetizar isso, né? Mas que levou então a nós iniciarmos esse trabalho de formação dessa população, que resultou então como resultado final hoje a raça Purunã, que é sim a primeira e única raça do Brasil de bovinos formada por uma instituição pública estadual de pesquisa. É o resultado das raças do charolês, né, o angus, o canchim e o caracu, são as 4 raças cruzadas? São as 4 raças que foram utilizadas para formar o Purunã. Então, eu queria que você falasse um pouco de como cada um, né, influenciou no resultado do Purunã, né, as qualidades, também até as desvantagens, né? Como é que vocês conciliaram assim, mas para chegar no resultado final de um gado, como você considera um gado de qualidade para corte? Bom, uma das premissas, né, que nós temos aí dentro do melhoramento genético, da produção, é buscar animais que possam ter, nós chamamos de complementariedade de características produtivas. Então, por exemplo, vou tentar colocar o porquê do uso das 4 raças e como é que nós combinamos elas, né, no início do trabalho. Então, o charolês, uma raça com grande potencial de produção, de volume, de carcaça, de carne, uma raça que tem também como característica uma alta velocidade de ganho de peso, porém tem suas limitações dentro de sistemas de produção, como, por exemplo, adaptabilidade, rusticidade, por se tratar de uma raça europeia, mais para a região de clima frio, então, habilidade materna. Então, essa foi a primeira preocupação que nós tínhamos com relação ao charolês. Bom, aí nós fomos atrás de qual a raça que combinaria bem com o charolês. O caracu. Por quê?
Porque o caracu complementa o charolês e o charolês complementa o caracu. Então, por exemplo, o caracu é uma raça adaptada, uma raça bastante rústica, uma raça que é criada de palmas aqui no Paraná, com temperaturas próximo de zero, e é criada aí no Nordeste, no Norte do Brasil, a temperaturas próximas a 40 graus. Então, questão de adaptabilidade, o caracu é importante para contribuir na questão do cruzamento com o charolês. O caracu tinha, na época, hoje está um pouco melhor, limitações com relação à produção, o volume de carcaça, conformação, volume né? Também o ganho de peso um pouco aquém. Porém, é uma vaca, a matriz é uma fêmea com alta capacidade de produção de leite, uma boa mãe, e também uma vaca que tem, então, essa característica importantíssima no cruzamento com o charolês, que é a questão de adaptabilidade. Então, veja que aí nós começamos, foi o início daquele trabalho que se iniciou lá em 1980, vamos dizer assim, fazer com que a gente conseguisse ter características distintas, mas que se complementam, vamos dizer assim. Então, o charolês e o caracu foram duas raças que a gente conseguiu ter um produto com alta produção de carne, que a vaca caracu produz um bezerro charolês fantasticamente, porque ela tem leite, o charolês tem grande velocidade e grande peso. Então, essa foi a primeira linha que nós trabalhamos. A segunda linha foi quando nós começamos a pensar assim, bom, nós precisamos ter precocidade, fertilidade e qualidade de carne também. Charolês tem volume, mas em função da não precocidade, vamos dizer assim, de ser um animal um pouco mais tardio, faltava isso. Então nós pegamos o canchim, que é uma raça rústica com boa habilidade materna. Rústica por quê? Porque ela é um produto do cruzamento do zebu com o charolês. Então ela tem aí um pouco de rusticidade e tem também velocidade e ganho de peso. Porém, também falta o acabamento, faltava um pouco mais de precocidade sexual, e aí nós utilizamos o Angus, o Aberdeen Angus, para cruzar com o canchim. Por quê? Porque o Angus, ele trouxe para esse cruzamento a questão de precocidade sexual, precocidade de acabamento, qualidade de carne, que hoje é, sem dúvida, uma das raças mais importantes na produção de carne de qualidade do Brasil e até fora do Brasil. Então, nós tínhamos aí um segundo material genético, que era o cruzamento do canchim com o Angus, com características que poderiam complementar o que estava faltando no charolês com o caracu. Eu vejo que nós começamos com dois cruzamentos, né? De um lado o charolês caracu e do outro o canchim com o Angus. Isso, então, em 95, como eu falei antes, né, a gente percebeu que realmente nós tínhamos dois produtos bimestiços com um grande potencial para melhorar a produção e a qualidade do material genético a ser ofertado para a pecuária do Estado e até mesmo, quem sabe, futuramente para fora do Estado. O interesse nosso era, a princípio, a nível do Paraná. E aí foi quando, então, nós decidimos selecionar reprodutores Angus canchim e reprodutores charolês caracu, matrizes Angus canchim e matrizes charolês caracu. Então, os reprodutores Angus canchim foram utilizados em cima das matrizes charolês caracu. E o contrário, né? Então, a gente fez, porque aí nós tínhamos, então, a união de características no resultado da produção, de características de alta importância assim, para toda a produção. Então, isso fez com que, na primeira geração, nós já tínhamos o que nós chamamos de Purunã de primeira geração, ou seja, a raça contendo na sua base genética 25% de cada uma das raças originárias desse trabalho. E aí nós, quando encaminhamos para o Ministério, já com alguns resultados, quando nós encaminhamos para o Ministério a solicitação do registro dessa população, houve vamos dizer assim, uma avaliação de melhoristas do Brasil todo, e eles nos colocaram algumas necessidades de continuidade do projeto, ampliação do rebanho, e aí foi quando então nós começamos a trabalhar nas gerações.
Então, para que o Purunã se tornasse realmente uma raça pura, né, ou já com vamos dizer assim, uma grande congruência dessas características, nós então fizemos as 3 gerações. Nós começamos a cruzar o Purunã com o Purunã, né, os produtos já, os quadrimestiços entre eles, e trabalhamos 3 gerações para daí então encaminhar o pedido junto ao Ministério da Agricultura para registro da raça. Em 2012, o Ministério da Agricultura nos concedeu o CIP, que é o Certificado Especial, a autorização para fazer a avaliação genética do rebanho Purunã do IDE, do IAPAR. Como nós só tínhamos esse rebanho. E pediu para que a gente, então, fundasse a associação dos criadores e multiplicasse isso fora da instituição. Foi o que nós fizemos. Então, em 2011 foi fundada a associação, começamos a trabalhar com alguns criadores no Paraná e até fora. O primeiro fora do Paraná foi em Minas Gerais, que participou da associação. Depois foi para o Espírito Santo, foi para o Mato Grosso do Sul, foi agora no Mato Grosso, já temos no Piauí, já temos no Maranhão, então expandiu mesmo. E aí, então, com a fundação da associação, o Ministério, em 2012, nos credenciou para fazer a avaliação genética. É o registro número 23, no Ministério da Agricultura, que a gente faz a avaliação genética e faz a seleção dos reprodutores da raça para o melhoramento genético dentro da raça e até mesmo para uso em cruzamentos. Hoje o Purunã está sendo utilizado em cruzamentos, principalmente fora do estado do Paraná e principalmente aí da região centro-oeste para cima do Brasil. Queria que você falasse um pouco dessas características. Ele é mais habilitado para pasto, confinamento, atende às 2 demandas. Explica para a gente. Veja bem, o Purunã, pelas características, uma coisa importante que eu acho que a gente tem que colocar, ele é uma raça que agrega um conjunto de características importantes, né, para a produção de carne com qualidade. Então, eu sempre digo assim para os criadores, se você quer criar numa condição com restrições, principalmente de alimentação, eu brinco sempre assim, cria o zebu. Por quê? Porque você está com uma máquina na mão, se você não colocar gasolina, ela não vai rodar. Então, assim, o Purunã, ele se adapta muito bem a essas condições, tanto é que uma coisa que a gente sempre fala, por exemplo, sem nenhum constrangimento, porque é a realidade. O Angus é uma raça que, se você colocar touro Angus em cima de um rebanho Nelore, ou de um rebanho zebu, vamos dizer, para não especificar o Nelore, possivelmente você vai, em monta natural, você vai ter problemas. O touro, ele não é adaptado para aquela condição de clima mais quente, de regiões mais dificultosas para ele, porque ele é uma raça exclusiva de clima frio, diferente do Purunã. Então, por que o Purunã está ganhando espaço? Porque a pecuária de corte, 15%, os números fazem inseminação. O restante é touro, é a utilização do touro. Então, essa é a diferença pela qual o Purunã está ganhando espaço. Por quê? Porque é uma raça que os touros se adaptam muito bem. Em relação à reprodução, o que é mais indicado? Assim, quais os resultados melhores, né, de cruzamentos com o Purunã? Olha, aqui no Paraná a gente tem vamos dizer assim, na pecuária de corte, nós temos uma variação muito grande de rebanhos, né? Se nós pegar a região um pouco mais para o centro-sul do estado, tem mais sangue europeu. Se nós irmos um pouquinho mais para o norte do estado, como aqui nessa região de Londrina, de Paranavaí, aqui a base é mais zebuínos, né? O que a gente tem visto assim, que no cruzamento com os zebuínos a gente tem tido resultados excepcionais. Por quê? Porque você tem, do ponto de vista de heterose, um choque de sangue maior, né? Quando eu coloco o Purunã em cima de raças europeias, a diferença de genes deles é menor. Quando eu coloco em cima do gado europeu, zebuíno, isso se manifesta de uma maneira mais acentuada. Os resultados são muito bons, são promissores.
E uma coisa que eu tenho visto, assim, nos resultados que a gente tem aqui no Paraná, principalmente, que é onde a gente tem um acompanhamento mais de perto, né? Vamos dizer, quando o Purunã é utilizado em cima de vacas Brahma e Tabapuã, vamos dizer assim, é muito bom os produtos. A gente chega até a se empolgar. Tanto estou empolgado que a gente tem uma estação em Paranavaí e que eu estou usando para fazer a base do rebanho zebuíno, que era Nelore, eu estou usando o Tabapuã. E a explicação é técnica, mas ela é dentro desse conceito de heterose, melhoramento genético. Por quê? Porque o Tabapuã é uma raça sintética ou composta, vamos dizer assim, entre zebuínos. Ele foi assim como o Brahma. É uma raça que é um cruzamento, é um produto do cruzamento de raças zebuínas. Então, ali já tem uma heterose, né? Entre zebuíno, mas tem. Quando eu coloco o Purunã em cima deste material genético, essa heterozigose, essa heterose, ela se amplia. E aí é óbvio que a produção é bastante destacada. Então, por exemplo, quando o pessoal me pergunta no que eu uso o Purunã? Bom, o Purunã para produção de carne em cruzamentos zebuínos, né? Agora, se você tem a possibilidade de ter um plantel, não tenho nenhuma ligação, é questão bem técnica, né? Mas eu digo assim, olha, se você tiver um rebanho, a possibilidade de comprar novilhas ou fêmeas Tabapuã, compre. E bota o Purunã em cima, você vai ver o resultado que vai acontecer. É o que a gente está vendo aqui nas situações que aqui mesmo dentro do estado que a gente tem utilizado o Purunã em rebanhos de produtores, né? Não apenas do Instituto, mas não é nem um trabalho de pesquisa, mas são dados, são resultados que a gente está vendo no dia a dia, na produção, no melhoramento da pecuária de corte do estado do Paraná. 5 anos de reconhecimento aí da raça do Ministério da Agricultura, o que você observa de evolução, né? A gente falou, já tem alguns estados, mas como você percebe esse interesse despertado em pecuaristas em relação à raça Purunã? A gente tem duas situações, né? Até para a questão de manutenção da raça junto ao Ministério. Uma é o criador de genética, né? Que é o produtor que vai continuar produzindo animais para produção de genética. Essa é a nossa maior dificuldade hoje. Inclusive, a gente está passando por uma fase aí de um processo aí junto ao Ministério, porque nós não estamos conseguindo produtores de qualidade, vamos dizer assim, produtor de qualidade. O que aconteceu? No início, nós fomos colocando, o produtor vinha aqui, a gente foi fomentando, foi ajudando, foi orientando. Mas eram pequenos e médios produtores que não tinham nenhuma noção do que é você fazer genética, você fazer, por exemplo, produtores que não tinham nem sequer uma escrituração zootécnica dentro da sua propriedade. Né? E para o cara ser um produtor de genética, ele tem que ter uma estrutura, ele tem que ter uma condição. Por quê? Porque existem muitas exigências técnicas e do próprio Ministério que para que ele e a associação é obrigada a cumprir essas exigências, né? O animal só é registrado ou só recebe um registro se o produtor nos passar todas as informações de cobertura, nascimento, touro usado, vaca usada, data de nascimento, peso a nascer, enfim, características, porque senão, e está certo, são exigências para que o produtor seja um criador. E muitas raças têm passado por essa dificuldade, imagina nós. Estou falando aí em termos de produção de genética, né? Imagina, tem raças aqui no Brasil que tem 60, 80 anos de vamos dizer assim, de registro, o canchim mesmo é de 67, né? Então, assim, e o canchim, só para ter uma ideia, a Associação dos Criadores de Canchim transferiu o registro da raça para o Colares lá de Porto Alegre,
que é uma entidade que faz registro genealógico. Por quê? Porque às vezes a burocracia e o custo de registro estava sendo inviável para a associação manter. Então, a dificuldade que nesses 5 anos, imagina quem tem 20, 30, 40, 50 anos de registro junto ao Ministério, então se obrigando a transferir, além de outras raças que praticamente foram extintas no Brasil, vamos dizer assim, extintas que eu digo em termos de controle de registro junto ao Ministério. O Limousin, outras raças, o Marquigiano, Chianina, aqui no Paraná já praticamente até me surpreendeu que eu estive agora, estou aqui em Londrina, na feira, apareceu 2 criadores de Limousin, um do Rio Grande do Sul e um aqui do Paraná, expondo animais. Me surpreendeu, porque faziam alguns anos que eu não via mais o Limousin nas exposições. Quem tiver interesse na raça Purunã, como é que pode fazer para entrar em contato com a associação? Como é que você orienta? Bom, nós temos duas, hoje, por exemplo, pode fazer o contato com a gente do Instituto, né, que eu acho que é o mais imediato, e daí também com esses criadores, né. O Instituto, a gente disponibiliza reprodutores, sêmen e matrizes. Só que a gente tem procurado fazer isso para criadores interessados em fazer genética. E aí nós estamos deixando para os produtores, vamos dizer assim, que querem, porque senão é uma competição e o Instituto não quer competir com o criador, né? Então os produtores, para venda de reprodutor e mesmo de sêmen, a gente está procurando, quando nos procuram, indicar os criadores que têm reprodutores, que tem aqui no Paraná e hoje já lá no Mato Grosso tem um criador bastante forte ali na região do Sapezal, que já está vendendo touros, vendendo matriz. Então, assim, o nosso contato, ele vamos dizer, por telefone, vamos dizer, na Fazenda Modelo, que seria, aqui o código é... Em Ponta Grossa, não é isso? No Paraná. A estação é lá e também pode, daí, via internet, por exemplo, no IDR, Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná. Esse tem um site da instituição, onde dentro desse site tem um link com todos os contatos, inclusive dos produtores. Então, gente, muito importante essa live, né? Falar de uma raça que já chegou no Piauí, que já chegou também em estados do Norte e Nordeste. E agradeço muito a disponibilidade do José Luiz Moleta, tá bem? Espero contar com você, José Luiz, no nosso próximo, em outras oportunidades, perdão. Excelente entrevista.